Ok? Eu vou iniciar com uma palavra de oração. E logo em seguida a palavra está com o nosso irmão Jaime. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, nós chegamos à tua presença e nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado e sustentado de uma forma maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por essa reunião e que nós possamos fazer para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pai, use os irmãos que estarão tomando a frente, o Jaime no louvor, o Baltazar com a mensagem, que o Senhor, Pai, seja exaltado através das nossas vidas. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos agora e sempre. Amém, Senhor. Boa noite mais uma vez para todos, irmãos. Nós vamos começar louvando, adorando o nosso Deus, dizendo que não há Deus maior. Ok? Vamos lá? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Glórias a Deus. Próximo cântico é: eu estou aqui nessa noite para me derramar, né? Vamos nos derramar diante do nosso Deus, né? Diante de Jesus e do Espírito Santo. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim
ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Nós vamos ouvir uma instrução a respeito da nossa união que há em Cristo Jesus. E por isso eu escolhi esse cântico que fala da aliança e fala como você é precioso, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar, mas cantar sentindo, cantar com fé e também cantar e fazer isso também. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andamos com Jesus. E expressamos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir. Perdoa, meu irmão, eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Com você, Alexandre. Ah, família bonita aí também. A palavra está com você. Então, que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, possa estar com todos os irmãos. Nós estamos felizes, mais uma vez, de estarmos juntos e de termos a oportunidade de compartilharmos um assunto assim tão importante, tão sério, tão profundo. E aí, você que esteve semana passada aí, nós vamos fazer para você, vai funcionar a primeira parte aqui de uma maneira mais rápida, como uma reprise. Nós vamos repassar alguns pontos que eu falei na semana passada. E aí vamos concluir com a segunda etapa hoje. Então, você que esteve aí semana passada, você vai pegar de novo alguns pontos que foram comentados. Mas aí depois nós vamos entrar no assunto propriamente dito de hoje, que é preservando a nossa unidade, preservando a unidade da família de Deus. Aí estava preservando, né, a ação continuada do verbo, é para a gente entender bem, eu fiz questão de colocar aí assim,
para a gente entender que é algo contínuo, não é uma coisa que para, não é estático, mas a unidade nós precisamos preservá-la enquanto estivermos aqui. Então, por isso eu coloquei preservando. E aí vale a pena você também pensar nisso, a gente falou um pouco semana passada, que nós precisamos lutar para preservar a unidade na família de Deus. Não é algo que nós criamos. Deus quem criou a unidade, mas a nossa função, o nosso papel é preservar. Isso vai exigir de nós uma luta. A primeira pergunta que eu tenho para nós mesmos, como? O que eu posso fazer? De que maneira que eu posso lutar para preservar a unidade na família de Deus? E aí eu coloquei alguns pontos que vale a pena nós pensarmos. Antes de mais nada, eu queria só chamar a sua atenção para alguns traços do nosso caráter e do nosso comportamento que afeta diretamente a nossa unidade. Nós falamos isso semana passada. Nós falamos que a humildade, ela contribui muito, que pessoas humildes, elas agregam e tornam muito mais fácil ser unidas a ela. E também falamos na semana passada que a humildade era desprezada, era conhecido como uma fraqueza de caráter. Os romanos, eles valorizavam muito, era a grandeza de alma, a prepotência. Na verdade, quem cunhou a humildade foi Jesus. Quando nós abrimos a palavra de Deus, lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7, nós vemos que Jesus, sendo Deus, o texto sagrado nos diz que tende em vós, então, uma proposta, um desafio de nós termos também o mesmo sentimento de Jesus. O nosso Senhor, o nosso Salvador, sendo Deus, ele se rebaixou no nosso nível humano. Claro que a única diferença de nós e do Senhor Jesus é que ele nunca pecou, mas Jesus se rebaixou ao nosso nível. Então, isso aí é uma expressão máxima de humildade. Então, o maior exemplo de humildade que nós temos é Jesus. E quando você e eu, quando nós temos esse traço na nossa personalidade, tem esse traço de humildade, a semelhança. Eu sei que eu estou longe de ser igual ao meu irmão mais velho, que é Jesus. Eu sei que você também está longe de ser igual a Jesus. Mas quando nós estamos, pelo menos, à semelhança de Jesus, nesse quesito, humildade, nós agregamos e nós aproximamos as pessoas. Quem é de nós aqui presentes hoje à noite que não gosta de relacionar-se com alguém humilde? Quem é que não gosta de aproximar de alguém que reconhece as suas próprias limitações e nunca te acusa? Então, a humildade é um critério maravilhoso para poder agregar, para poder nos ajudar aí na nossa humildade. Vale a pena a gente entender isso. Um outro passo também muito importante da questão da humildade é que a primeira bem-aventurança cristã é ser humilde de espírito. Interessante quando nós vamos nas bem-aventuranças, mas o que tem a ver humildade com unidade? Tudo a ver. Tudo a ver. E esse traço do caráter cristão, a humildade, ela ajuda muito, ela agrega muito, de uma forma muito especial, para manter a nossa unidade, que é o nosso papel, é manter. Então, voltando ao nosso foco, a primeira bem-aventurança cristã é a humildade. Jesus se apresentou como alguém humilde. Abra sua Bíblia, se você tem aí, em Mateus capítulo 11, se você tem uma cópia da Bíblia Sagrada aí, abra e acompanhe a leitura. Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu vou dar uns segundinhos aí para você encontrar, se quiser acompanhar. Se não quiser, eu vou tentar ser fiel e vou ficar na palavra de Deus. Mas se você quiser acompanhar, eu acho que é ótimo, você deve acompanhar. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículo 29. Então, Jesus está se apresentando como alguém manso e humilde. Daqui a pouco nós vamos falar também da mansidão como um elemento cooperador para a nossa unidade. Então, a primeira bem-aventurança é ser humilde, a humildade de espírito. Aí eu queria que nós pudéssemos compartilhar agora 3 pontos de onde pode nascer no seu coração e nascer no meu coração a verdadeira humildade.
Então, eu vou considerar aqui que a humildade provém de 3 pontos hoje à noite. O primeiro dele é do conhecimento que temos de nós mesmos. Nós precisamos entender que nós somos pó, somos feitos do pó e vamos voltar para o pó. Então, quem entende isso bem, semana passada a gente disse isso, não tem onde se orgulhar. Quando você e eu, quando nós conseguimos entender que nós viemos do pó e que nós voltaremos para o pó, não tem lugar para orgulho. Uma das primeiras fontes para nós adquirirmos humildade, então, é reconhecermos quem somos e de onde viemos e para onde iremos. Viemos do pó e vamos voltar para o pó. E o segundo passo, que eu acho também profundamente interessante, que nos ajuda muito a desenvolver a humildade, é quando nós confrontamos a nossa própria vida com a vida de Jesus à luz das Escrituras. Quando você olha para Jesus, estou dizendo quando você medita, quando você lê as Escrituras Sagradas, e quando você vê Jesus e vê você, você reconhece que você e eu, que nós estamos anos-luz de distância do nosso Senhor. Mas nós somos chamados para sermos iguais a Ele. Embora eu reconheça que eu estou longe, e talvez você também esteja longe, mas o nosso desafio é sermos iguais a Jesus. E aí, quando eu começo a me medir, quando eu começo a me comparar com Jesus, eu vejo que eu estou muito pequeno, que eu estou muito distante dele. E aí eu deixo de ser orgulhoso. E eu começo a desenvolver no meu coração a humildade. Então, o segundo passo que vai ajudar você e que pode me ajudar a desenvolver a humildade, que muito coopera para a união da igreja, para a nossa unidade, é quando nós nos comparamos com Jesus, à luz das Escrituras, dentro das exigências do nosso Pai. E o terceiro ponto, que também nos ajuda muito a desenvolver a humildade, é quando nós percebemos na nossa consciência que nós somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Precisamos do nosso Pai. Nós somos carentes de Deus. E domingo eu falei, no culto de domingo, que se o Senhor tirar de nós o ar que nós respiramos, nós vamos cair mortos aqui agora. Então, nossa dependência é total de Deus. E quando nós compreendemos que a nossa dependência é total do Pai, não tem lugar para orgulho. E aí nós desenvolvemos esse traço de caráter que muito coopera para a unidade. Porque pessoas humildes são pessoas que agregam, são pessoas que trazem outras, são pessoas que são realmente acessíveis, que são confiáveis. Por quê? Porque elas não nos julgam, porque elas não nos condenam. E aí é muito gostoso a gente relacionar com alguém que é humilde. Vamos caminhar um pouco mais. Um traço também muito importante, um traço de caráter, que coopera muito para a unidade da igreja, é a mansidão. E eu achei interessante esse ponto aqui, que mansa é aquela pessoa que é lenta para exigir os seus direitos. Olha que interessante. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que é tardia em requerer os seus direitos. Ela abre mão dos seus próprios direitos em favor de outros. Ela prefere sofrer o dano. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, ali o contexto é de litígio, que é vergonhoso levar um irmão em tribunal de incrédulos, que se você tiver um problema com o irmão, deveria resolver dentro da igreja mesmo. O contexto lá é esse. Mas eu estou pegando uma passagem ali para sustentar essa ideia de que uma pessoa mansa é aquela que sofre o dano, é aquela que não questiona muito, que não reivindica muito. E tem pessoas que são litigiosas de natureza, elas sempre estão reivindicando alguma coisa. Mas a mansidão é aquela pessoa que abre mão do seu próprio direito. E nós temos um exemplo maravilhoso, se você quiser acompanhar comigo, Gênesis capítulo 13, versículo 7 até o versículo 18. Eu vou tentar lê-los rápido aí, mas Gênesis capítulo 13, versículo 7 até o versículo 18. Abra sua Bíblia comigo aí e acompanha para você ficar mais alinhado aí com o que diz a Escritura, para a gente caminhar juntos.
Gênesis, capítulo 13, versículo 7. Olha que interessante. Houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão, ainda que era Abrão, e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. E a gente pode parar por aqui. Então, o Ló, muito esperto, muito sábio, talvez aos seus próprios olhos, ele observou e viu que aquela parte da terra era muito melhor. E ele escolheu. Mas Abraão abriu mão do seu direito. Isso é mansidão. E a mansidão contribui muito para a unidade. Quando eu abro mão do meu direito, eu vou agregar, eu vou colaborar para a unidade. Agora, quando eu sou aquela pessoa que reivindica, que litigia muito em favor daquilo que é meu direito, o Abraão tinha o direito de escolher também, mas ele abriu mão. Então, uma pessoa mansa é aquela pessoa que abre mão de direitos. O apóstolo Paulo demonstrou, a gente não vai na Escritura Sagrada agora, mas o apóstolo Paulo também nos deu uma lição de abrir mão. Acaso não temos nós o direito, não é assim que ele fala, de ter uma esposa e de ser remunerado pelo trabalho que eu faço, que o apóstolo Paulo fazia? Não, ele fazia tenda e ele abriu mão dos direitos dele para quê? Para o bem da igreja. Então, uma pessoa mansa é uma pessoa que abre mão dos seus direitos. Às vezes é o seu direito legítimo, mas se for a bem da unidade, vale a pena usar aí da mansidão e abrir mão disso. Você tem poder, é isso que é mansidão, mas esse poder está sob controle. E hoje à tarde eu fui com meu neto, o Abner Miguel, lá no alto da Avenida Contorno, numa clínica que chama Clinorton. Fui com ele lá para ele passar num ortopedista. E aí eu fiquei dentro do carro e eu fiquei pensando nesse assunto que nós vamos falar hoje. Eu comecei a pedir a Deus que não deixasse, eu espero que isso possa acontecer, que não deixasse eu partir dessa vida, eu morrer sem conhecer a mansidão. Que o Senhor não permita que eu parta daqui sem vir a ser um homem manso. O meu sonho é ser um homem manso aos olhos de Deus, manso conforme a palavra de Deus nos ensina. E eu fiquei pedindo a Deus isso em oração, enquanto eu esperava o Abner Miguel dentro do carro. Ele estava lá com os pais, com a Amanda e com o Abner, e eu estava lá de fora do hospital, da clínica, para evitar de ficar muitas pessoas ali na clínica, eu fiquei dentro do carro. E aí eu fiquei falando com Deus isso. Por quê? Porque a mansidão, ela colabora, a mansidão também agrega, e ela contribui muito para a unidade do povo de Deus. Uma pessoa mansa que não reivindica, ela contribui. Um outro traço do caráter que muito ajuda é a longanimidade. A palavra aqui é paciência com pessoas. Uma pessoa longânima, ela colabora muito para a unidade, porque ela tem paciência com as pessoas. Ela não quebra com as pessoas facilmente. E a ideia da palavra longanimidade, que é fruto do Espírito, assim como mansidão, é exatamente essa, é paciência com pessoas. Agora nós vamos dar uma caminhada mais rápido para alguns fundamentos da unidade. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículos 4 até o versículo 6. Efésios, capítulo 4, 4 a 6. Acompanhe o que diz a palavra de Deus. Nós vamos falar aí dos fundamentos da unidade, da nossa unidade, criada por Deus. Efésios 4, 4 a 6 diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos entender um pouco melhor esses pontos aqui. Não há como falar em unidade, a unidade cristã, sem antes falar do Evangelho.
Então, não há possibilidade de nós sermos unidos se não formos pela palavra de Deus. Qualquer outra unidade que não tenha como base, que não tenha como alicerce, como sustentação a palavra de Deus, é como se construísse uma casa na areia. Porque a nossa unidade, criada por Deus, mas que deve ser preservada por nós, está fundamentada, nós estamos unidos no Evangelho de Jesus Cristo. Então, fora da palavra de Deus, não tem unidade. Nós estamos unidos pela palavra de Deus. Então, unidade unificada em qualquer outra base é casa construída na areia. Paulo nomeia aqui, e a gente precisa entender isso bem hoje à noite, algumas realidades básicas, elas são simples, mas de todos os cristãos. Então, nós estamos unidos em alguns pontos comuns que nós vamos falar aqui agora, que foi o texto bíblico que nós lemos. Um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, formada por judeus e por gentios, a única família de Deus no céu e na terra. Então, nós fazemos parte dessa família, nós estamos unidos nessa família, um único corpo. Segundo ponto, um só Espírito. Então, o mesmo Espírito Santo que habita em mim é o mesmo que habita em você. Nós somos unidos no Espírito. São pontos básicos, pontos comuns que precisamos entender. O mesmo Espírito que habita em você é o mesmo que habita em mim. Uma só esperança. Qual é a sua esperança? É a mesma minha, a volta de Jesus. Não é isso que nós esperamos? A volta do Senhor? Então, o Geraldo quer atender por a máscara. Nós somos unidos também na mesma esperança, que é a volta do Senhor Jesus. Alguém bateu no portão ali, eu pedi a Ieda para ir lá. Um só Senhor, não é verdade? O seu Senhor é o meu Senhor. Nós estamos unidos debaixo do senhorio de Jesus. O seu Senhor é o meu Senhor, é o mesmo que morreu por você, é o mesmo que morreu por mim. É o mesmo que você espera, é Ele quem eu também espero que volte. É o nosso Senhor Jesus. Nós temos uma só fé. Esta fé, tanto no conteúdo verdade da Escritura, quanto a nossa fé individual. Então, a mesma fé que você tem na palavra de Deus é a mesma fé que eu tenho. Então, nós estamos unidos nesses pontos básicos que o apóstolo Paulo bem trabalha e bem registra. Nós temos um mesmo Pai, ainda que por adoção, por meio de Jesus, mas você tem a mesma filiação que eu tenho. Nós somos filhos do Pai Celestial. E aí, nós temos unidade também nesse particular. Agora, um outro ponto, do versículo 7 até o versículo 11, se você quiser acompanhar comigo, nós vamos tirar aqui alguns dons da unidade, alguns dons que Deus concedeu, que Jesus subiu e concedeu, né? Quando ele subiu, ele concedeu dons aos homens, dons que colaboram para a nossa unidade. Nós vamos trabalhar neles aqui agora um pouquinho. Versículo 7 até o versículo 11 diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São dons que nós podemos chamá-los aqui hoje à noite de dons da unidade. Esses dons concedidos por Deus, concedidos por Jesus, eles também colaboram para a nossa unidade. Nós vamos dessecá-los aqui. Apóstolos. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele só teve 12 apóstolos, claro. Um discípulo é um seguidor. Um apóstolo é um comissionado. Então, num certo sentido, no sentido de ter uma missão, nós somos comissionados a levar o evangelho. Podemos considerar. Mas um apóstolo
ele precisa de 3 qualificações básicas que hoje nós não alcançamos. A primeira dela é ter visto Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 2, não precisa ir lá agora, mas o apóstolo Paulo afirma isso, que ele viu o Senhor. Então ele está ali confirmando o apostolado dele. Então, um dos primeiros quesitos básicos para um apóstolo é ter visto Jesus, visto o Senhor. É muito interessante isso. Segundo é ser testemunha da ressurreição. Atos, capítulo 1, versículo 21 e 23, nós vemos isso lá. Testemunha da ressurreição do Senhor. E terceiro é ter um ministério autenticado por milagres especiais. Aqueles apóstolos, os 12 apóstolos, eles fizeram. Atos capítulo 3, Atos capítulo 4, João e Pedro no tempo Formosa, Atos capítulo 5, e aí a gente vai ver o tempo inteiro os milagres especiais confirmando o apostolado. Mas num sentido de alguém comissionado, de ter uma missão, nós até poderíamos entender a palavra também apóstolo como alguma coisa atual. Mas nesse sentido, dessas 3 qualificações básicas, não existe mais apóstolos hoje. Mas esse dom colaborou para a unidade da igreja. O trabalho dos apóstolos contribuiu muito para a unidade da igreja e essa herança que nós também tivemos. Depois, na semana passada, o Marder fez uma pergunta, e eu quero agradecer mais uma vez o Jaime, que muito ajudou também, né, dirimindo ali a dúvida do Marder, mas os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas, sobretudo, aquele que proclamava a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. É isso que os profetas faziam, proclamavam o que Deus havia mandado. Eles recebiam suas mensagens diretamente do Espírito Santo. Nós temos mais mensagens revelacionais. Nós não temos mais mensagens revelacionais. As nossas mensagens não são mais diretamente reveladas como eles. Nós temos mensagens através da palavra. Então, quando eu prego a palavra, num certo sentido, nós estamos profetizando. E se o Marder estivesse presente aí hoje, talvez poderia ajudá-lo a dirimir melhor a dúvida que ele lançou. E depois, no final, no tempo que o Alexandre vai abrir para compartilhar, você também pode nos ajudar melhor. E por quê? Porque o cânon da Bíblia, o cânon já está completo. Então, hoje, nós não temos mais profetas nesse sentido, no sentido de uma revelação direta do Espírito Santo, como os santos profetas do passado. Porque nós temos a Bíblia completa, e semana passada isso aí foi explicado também de uma maneira muito clara. Terceiro ponto desses dons da unidade, os evangelistas. Todos nós devemos fazer a obra, mas existem irmãos, a obra de evangelizar, que tem um dom especial, um dom dado por Deus. E geralmente essa pessoa que tem esse dom especial dado por Deus, ele colabora muito para a unidade da igreja, trazendo outras pessoas, inserindo elas no corpo e ensinando a elas o evangelho de Jesus. É importante a gente validar esse ponto. Um que às vezes é mal interpretado por nós também é o dom de pastores mestres. É que às vezes a gente lê a língua portuguesa de maneira errada e a gente entende que está desmembrado, que tem pastores e mestres, mas a ideia aqui são pastores que ensinam o rebanho a fazer o trabalho, pastores mestres. Então, um quesito para ser pastor de igreja é conhecer a palavra, não apenas para ensinar, até para reverter a ideia daqueles que contradizem. Então, o pastor precisa conhecer a Escritura. Pastores, mestres, pastores precisam saber fazer o trabalho para que, fazendo, ele possa ensinar outros a fazer. O dom aqui, a ideia, pastores, mestres, pastores que ensinam, que sabem ensinar, que ensinam bem a palavra de Deus, que alimenta, que cuida, que vigia o rebanho. E às vezes ele vai usar a vara, às vezes vai usar o cajado para poder cuidar e conduzir o rebanho de Deus. E para nós fecharmos esse assunto de unidade, o crescimento da unidade. Como que nós crescemos em unidade? O versículo 13 vai fechar bem. E aí do 12 ao 16, se você quiser acompanhar a leitura, vai nos ajudar a entender melhor. Então, o objetivo desses dons da unidade, que eu estou chamando aqui de dons da unidade, claro, né, é só algo para ilustrar, por isso que eu estou chamando assim,
vem logo em cima, a partir do versículo 12, o que esses dons produzem, o crescimento. Então, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Vamos parar aqui. Então, o objetivo dos dons é o crescimento. Até que todos nós possamos crescer unidos e crescermos juntos, para que ninguém seja mais levado por todo vento de doutrina. Então, os dons não são para orgulhar. Os dons são para ser empregados em favor do corpo, para a unidade do corpo. O dom de evangelista, o dom de pregar a palavra, né? Aqui no contexto estamos usando profetas, o dom de cuidar, de pastorear, de ensinar, pastores mestres. Todo esse objetivo é levar à maturidade, levar a igreja madura ao crescimento, né? Crescendo unido ali até a plenitude de Cristo. Porque o nosso alvo é ser do tamanho do nosso Senhor. O nosso objetivo, nós somos representantes de Jesus aqui. Quando alguém fala com você, ele deveria sair da conversa com você sabendo que Jesus existe, porque você é um representante de Cristo. Quando alguém negocia com você, ele precisaria sair da negociata tendo certeza de que Jesus existe, porque ele negociou com um representante de Jesus. Então, o objetivo de tudo isso é que a gente possa crescer em unidade e ser um legítimo representante de Jesus. Então, os dons de Cristo concedidos à igreja têm objetivos claros. Aperfeiçoamento dos santos, nós já falamos. A palavra é a mesma usada para remendar redes. Eu gostei disso, achei isso interessante, usada em Marcos capítulo 1, versículo 19. Depois você pode ir lá e ver com calma. É como se restaurasse um osso quebrado. O aperfeiçoar é ajustar, é cuidar mesmo, é ligar, é tratar, é consertar. Então vale a pena a gente entender esse ponto aí. O desempenho do serviço. A função principal dos pastores mestres não é fazer a obra, mas treinar outros cristãos para fazer a obra. Então, essa responsabilidade na igreja do Alípio de Melo está sobre nós. Preparar outros. E eu louvo a Deus, porque a igreja é uma igreja bem preparada, é uma igreja que está caminhando, que tem condições. Mas nós precisamos preparar a igreja bem para fazer a obra de Deus bem feita. Nós temos aí essa responsabilidade. A maturidade espiritual ou a semelhança de Cristo, esse é o fechamento. O objetivo de todos esses pontos propostos aqui em Efésios capítulo 4, especificamente do versículo 7 até o versículo 15, versículo 16, é a maturidade espiritual e a estabilidade espiritual. Um cristão maduro não é jogado de um lado para o outro. Um cristão maduro, mesmo na pandemia, mesmo com 1 ano e tanto longe uns dos outros, mesmo com 1 ano aí e pouco já reunido em 3 horários, nós não somos levados por todo o vento de doutrina. Então, o objetivo é a maturidade. Que o Senhor Jesus, que Deus Pai, que o Espírito Santo possa nos ajudar a continuar preservando a nossa unidade. Embora, para fechar agora, unidade não é uniformidade. Muitas coisas eu penso diferente de você. Muitas coisas você vai pensar diferente de mim, mas nós somos unidos. Nós não precisamos ser uniformes. Eu não preciso pensar exatamente como o Marcos. Eu não preciso pensar, e nem penso mesmo, exatamente como o Carlos. Eu penso muito diferente deles em muitas coisas. Talvez não melhores, talvez não piores, equilibradas. Mas não penso diferente. Não penso igual, penso diferente. Nós não somos desafiados a sermos uniformes. Nós somos desafiados a sermos unidos. O nosso desafio é manter a unidade, não a uniformidade. Porque unidade é algo interno, intrínseco. E uniformidade é externo, é mecânico, é desenvolvido mediante instrução, mediante treinamento. Então, a diferença aí é muito grande. Que o Senhor possa nos preservar na unidade que Ele criou para a honra e glória dEle.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Agradecer o Bal aí pela boa palavra, né? Maravilhoso ouvir a palavra de Deus, né? Nós vamos cantar um cântico agora que tem tudo a ver. Você vai até achar que eu combinei com o Bal, né? Mas eu não combinei nada. Isso é obra do Espírito Santo, viu, gente? Então vamos cantar Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoa, meu irmão, preciosa é a nossa união. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ô, glória! Amém. Mais um cântico, e aí eu passo a palavra aí para o Wesley, né? E este cântico é muito especial, porque esse cântico vai nos fazer lembrar as palavras de Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Que Deus nos ajude a amar uns aos outros na necessidade dos irmãos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei-vos nesse amor. Outra vez. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei-vos nesse amor. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus, irmãos. Amém. Amém. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, como é bom ouvir a Tua palavra através da boca do Teu servo, o Baltazar. Que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, continue abençoando toda a sua casa. Amém. E é maravilhoso também, ó Deus, participar de louvores e ver a alegria do teu servo Jaime entoar esses louvores. A verdade é que nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E que nós venhamos a desenvolver todos esses dons. Primeiramente, que para que o Senhor também nos
aperfeiçoe cada dia mais a nossa vida. A começar, que nós venhamos a ser humildes e sempre dizer: eis-me aqui, ó Deus. Que possamos estar atentos ao que o Senhor tem para nos dizer e que possamos, cada dia mais, amar ao Senhor. Como a tua palavra diz, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E que esse amor possa verdadeiramente fazer a diferença. Porque quando nós amamos, deixamos de lado o julgamento, deixamos de certa forma, excluir as pessoas, e não é o que Jesus fez em sua vida. Jesus amou toda a humanidade. Jesus ouviu todas as pessoas. Pai, muito obrigado mesmo. Muito obrigado porque o Senhor assim permitiu que essa terça-feira, esse momento que nós estivemos aqui, podemos edificar, só de ver os irmãos, eu e minha casa, estamos sentindo cada dia mais fortes, porque queremos sim fazer parte desta comunhão. E um dia quero sim estar junto ao Senhor. Pai, continue conosco e mais uma vez te agradeço pelo o teu Espírito Santo, que nos conforta, que nos ajuda, que nos mostra aonde estamos falhando e que possamos a cada dia entender que somos dependentes do Senhor. Obrigado mais uma vez e eu entrego essa oração no nome de Jesus. Amém. Microfone liberado, se você quiser fazer algum comentário sobre a aula, se você quer acrescentar, é sempre bem-vindo para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Que Deus te abençoe. Eu vou estar agora parando a gravação, interrompendo, mas você possa fazer o seu comentário, que vai ser muito bem-vindo. Deus te abençoe. Os microfones estão liberados, fiquem à vontade. Quero agradecer